Boa noite a todos. Eu trouxe para a nossa reflexão dessa noite um trecho do Evangelho em que Jesus fala assim: felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. E o que é interessante é que houve todo um contexto, obrigado. Houve todo um contexto para que Jesus fizesse essa afirmação. Então vamos relembrar o que aconteceu. Jesus já estava no meio da peregrinação, já tinha vida pública, muitas pessoas iam segui-lo, e um belo dia ele estava com os apóstolos na beira do lago, e que juntou uma multidão tão grande que ele não conseguiria falar para a multidão. Então o que ele fez? Ele pegou um barco que tinha, foi alguns metros da margem, e falou para a multidão por parábolas. E aí ele contou a parábola do bom semeador, que é aquela parábola em que tinham as sementes, que o semeador derrama no meio do caminho, outras ele joga entre as pedras, outras entre os espinhos, e por último na terra fértil. Mas o que é interessante? Quando Jesus faz toda essa parábola, ele volta para falar com os apóstolos. Os apóstolos fazem a famosa pergunta, falam: mestre, por que falais por parábolas? E aí Jesus dá a resposta que é talvez o ponto mais importante para a nossa reflexão dessa noite. Jesus fala assim: olha, porque nem a todos é dado conhecer os mistérios da terra e dos céus. Para vocês é dado, mas para eles não. Por que vocês acham que Jesus fez essa diferenciação? O que vocês acham? Uns estavam prontos e outros não. Prontos em relação a quê? Oi? Nós podemos chamar isso de maturidade espiritual. É o que o nosso irmão falou muito bem, A teoria e pouca prática. Das pessoas que Jesus arregimentou para o Evangelho, para levar o Evangelho, quantas eram doutores, quantas eram catedráticas? Talvez, o coletor de impostos, Mateus, mas na sua maioria eram agricultores e pescadores. Então eram pessoas de bom coração. Mas o que Jesus quis dizer com isso? E aí vou abrir um parênteses para a gente entender que na maturidade espiritual eu trouxe aqui pelo menos 3 bases importantíssimas. A primeira se chama conhecimento. Então, com conhecimento nós conseguimos dar o primeiro passo. Com conhecimento é suficiente a gente evoluir? Não, mas é um passo importante. E aí, falando sobre conhecimento, eu me recordo do Pinga Fogo. Em 1971, um pastor evangélico foi convidado, ele trabalhava na Tupi, e foi convidado para fazer uma pergunta para Chico. Que pergunta? Quem lembra dessa pergunta, O pastor Manuel, ele faz uma pergunta, ele fala uns 5 minutos, elogia Chico e fala: Chico, explica para nós, porque a grande divisão entre nós de pensamento é que vocês espíritas acreditam na reencarnação e nós evangélicos não acreditamos. Explique para nós então, lá na Gênesis, porque que fala lá que Adão, Deus criou Adão, criou Eva, aí veio Caim, Abel, e por que a descendência de Caim, e Caim e Abel eram reencarnação de quem? Se os primeiros homens foram Adão e Eva. Aí Chico dá aquela famosa resposta. Chico diz o seguinte: ele responde, mas sem ofender o evangélico. Ele fala assim: olha, nós precisamos estudar um pouco mais, somos todos estudantes da Bíblia e do Evangelho. Aí ele fala assim: olha, lá no capítulo 4, versículos 16 a 17 da Gênesis,
tem uma passagem que Caim mata Abel, e Caim vai para uma outra região chamada Nod. Nessa região, o que ele faz? Ele desposa com uma mulher. Aí Chico fala assim: nós precisamos pensar mais sobre o assunto, né? Se Deus criou Adão e Eva, Caim e Abel, como que ele vai para uma outra região antes de nascer Sete, e ele desposa uma outra mulher, e aí tem aquela famosa descendência dele, né? Muitos descendentes. Então Chico deixa no ar a pergunta para que o conhecimento, né, não seja só de forma ipsis literis, né? Então nós que somos espíritos que vivemos muitas vidas, às vezes a gente fica muito preso ao pé da letra. Nós somos muito presos ao pé da letra. É o que Jesus tinha mais dificuldade, né? Menos paciência com o quê? Com a hipocrisia. Então, com todas, né, a mulher adúltera, ele tinha todo o amor do mundo, com as pessoas que erravam, mas com o quê? As pessoas, como você falou bem, né, que teorizavam uma coisa e não praticavam, né, faziam outra. Jesus era firme, porque ele sabia que eram as pessoas que tinham mais conhecimento, e você vê que o conhecimento, ele não nos traz sabedoria. O conhecimento é o quê? É nós absorvermos informações. Então, para a maturidade espiritual, o conhecimento é o primeiro passo. Então, eu preciso ter um ponto de partida: o conhecimento do Evangelho, o conhecimento das doutrinas, das obras básicas. Mas aí tem o segundo passo, que a doutrina espírita nos revelou e é importantíssimo, que é o autoconhecimento. Então, e é interessante porque muitos de nós não nos conhecemos. Vou até dar um exemplo meu que eu usei esses dias numa outra palestra, que é sobre a questão da raiva. Eu estou com um problema na vesícula, e aí eu fui estudar sobre que a gente vai somatizando, nossos órgãos acabam sentindo todos os nossos sentimentos. É como se o nosso corpo, quando a gente não tem a capacidade consciencial de nos enxergar, o nosso corpo nos dá sinais. E aí eu tenho 4 pólipos na vesícula, e eu fui estudar a vesícula e o fígado estão ligados ao sentimento de raiva. Então, as pessoas que nutrem raiva, normalmente isso não é uma verdade absoluta, mas é um ponto de partida. Então, as pessoas que nutrem raiva, né, normalmente sobrecarregam quando vai aquele descenso vibracional da parte espiritual para o corpo físico, normalmente atinge a vesícula, atinge o fígado. E eu falei, mas eu não tenho raiva, não é possível, né? Eu não explodo igual o outro lá que esbofeteou o outro rapaz. Eu falei, não é possível, né? Eu acho que eu estou enganado. E aí comecei a estudar, falei, não é possível, né? Deus não vai errar o endereço lá em casa, né? Não vai errar o endereço. Comecei a tentar entrar nisso. E aí eu descobri o seguinte: para tudo na nossa vida existem várias nuances. Então, a raiva não é só aquela pessoa que explode, aquela pessoa que agride o outro. Existe aquela raiva contida, que nós, como eufemistas, a gente, né, tem um vocabulário um pouquinho melhor, fala assim, eu estou contrariado. Assim, estou contrariado, não tenho raiva, estou contrariado. Por dentro eu estou aqui, ó. Né? Lani fez aquele negócio comigo, eu não gostei. A dona Ana fez negócio comigo, eu não gostei. Não é possível que fez isso. Eu estou sorrindo, assim, mas por dentro eu estou o quê? Somatizando toda aquela energia que eu tento suavizar. Fala, não, é só uma contrariedade. Mas não, quanto mais, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, uma criança espiritual, para ela uma raiva exacerbada é uma situação. Para quem já está caminhando, aquela contrariedade que a gente deixa de forma contida, ela também às vezes tem um valor muito maior para nós. É igual aquela história da pessoa que não tem conhecimento nenhum da lei de reencarnação, não tem nenhuma religião, ela comete um aborto. Ela vai ter que reparar? Vai ter que reparar, ela vai ter que refletir, isso é óbvio. Mas uma pessoa que conhece a doutrina espírita, a pessoa que sabe sobre as leis que regem o universo, mesmo assim ela comete um aborto, quem que vai pagar um preço ainda mais alto? E às vezes de forma consciencial.
não é nem o próprio universo, né? A própria pessoa. Quem lembra do caso do Sebastião? Sebastião é um dos casos famosos. E eu contei esse final de semana com um amigo meu que está lá na Chapada e está assistindo essa palestra. Ele falou: Felipe, eu vou assistir a palestra, que ele me fez a seguinte pergunta. Ele falou: Felipe, que ele não conhece muito a doutrina, ele falou: Felipe, nosso destino está traçado? Porque assim, o que aconteceu com ele? Uma pessoa muito boa, pessoa que vive para a caridade, mas nova, uma pessoa nova, e está cometido por um câncer, que é um câncer muito difícil. E a cabeça dele, ele falou: Felipe, eu queria saber, né, se eu estou fadado a essa situação. A pergunta que ele me fez. E aí eu contei a história do Sebastião. O que aconteceu? Sebastião era um ótimo trabalhador do centro. Nunca faltava, sempre tinha o coração aberto para as pessoas, sempre estava disposto a auxiliar. Era uma pessoa que não destratava ninguém, não falava mal de ninguém. Então, uma pessoa que praticava o bem. Um belo dia, Sebastião estava trabalhando na marcenaria. Por descuido, a serra foi lá e decepou um dedo dele. Aí as pessoas, os confrades do centro, falaram: não é possível, né? Sebastião, uma pessoa tão boa, como que pode Deus permitir que decepem o dedo dele, né? Então ele só viveu nessa encarnação para o bem, não é possível que deixem isso acontecer. E todos os confrades ficaram perturbados, falaram: não, vamos fazer uma vibração para Sebastião, não é possível. E aí, como existe a reunião mediúnica, fizeram a vibração para Sebastião. No meio da reunião aparece o mentor. Aí o mentor fala: olha, meus irmãos, numa outra vida o Sebastião era senhor de engenho. E ele era um senhor de engenho muito duro. E ele abusava de todos os seus escravos, desrespeitava seus escravos. E uma vez um escravo fez uma coisa que ele não havia pedido. Ele, por vingança, pegou o escravo e moeu o braço mais forte do escravo na moenda. Arrancou o braço do escravo. Acabou a encarnação dele, voltou para o plano espiritual. Houve o despertamento, que a gente tem mais consciência no plano espiritual, e ele tinha uma nova chance de voltar. O que Sebastião falou? Compromisso dele. As provas são nossas. Ele falou assim: olha, quando eu voltar, eu quero reparar isso que eu fiz. Eu quero perder o meu melhor braço no trabalho, para aprender que eu não posso fazer isso com meu irmão. Então, não foi ninguém que o obrigou. Ele, nós somos assim, as provas são assim. Nós, como eu digo, as questões compulsórias, né, estão acabando. Hoje em dia são provas. Então as provas são o que? Nós que pedimos. Nós pedimos a espécie da prova, às vezes para acabar com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Então ele pediu para que ele perdesse o braço dele. Só que é o que? Deus é misericórdia. Todo o bem que ele fez foi suavizando a prova dele. Então ele não havia mais necessidade dele perder o braço direito dele. Ele perdeu um dedo. E isso acontece conosco. E eu falava para esse meu amigo lá na Chapada, eu falei: olha, uma vez Chico disse que a gente acha que a nossa vida está por um fio. Quem lembra dessa história, né? E aí o Chico fala para a pessoa: olha, vamos trabalhar para o bem, que a gente engrossa esse fio. E a gente fica muito preocupado com o prognóstico da nossa vida. O que vai acontecer com a nossa vida, né? Será que eu vou perecer pelo vírus? Será que tem uma guerra? E isso tem falado muito para nós ultimamente. A gente tem muito nos preocupado com o mundo de forma global. É claro que a gente precisa vibrar pelo nosso planeta, nós precisamos nos cuidar, mas todos nós temos o que? Nossas lutas pessoais, nossas provas pessoais, que está na nossa família, está no nosso dia a dia. Então a gente se preocupa muito com o macro e nós humildemente, né, por falta de humildade, esquecemos do nosso micro. Ou seja, Deus nos desvia, né, para que a gente consiga vencer as nossas provas. Tem uma amiga minha que desencarnou há pouco tempo, e eu conto essa história porque o marido permitiu, e ela também era espírita.
Durante 15 anos ela lutou com câncer. Teve 2 cânceres de mama. Venceu os 2 cânceres. Começou a pandemia. Ela se cuidou, não pegou o vírus. Um belo dia começou a ter dor. Foi ao médico, estava com uma pedra no rim, uma pedrinha no rim. Aí o médico falou para ela: você pode ficar aqui internada ou pode tentar expelir em casa. Aí ela, com medo da pandemia, foi para casa. O que aconteceu? Inflamou a pedra. Volta para o hospital, não tinha mais como fazer a cirurgia. Falei com meu amigo no sábado. Ela falou: fulana tá ótima, né? Tá indo para casa, vai expelir a pedra. Na segunda-feira tinha desencarnado. Mas quando eu falo isso, não é para nos desanimar, é porque a gente, não existe nenhum prognóstico para a nossa vida que a gente possa desanimar. Então você vê, venceu 2 cânceres, venceu a pandemia, e quando chega o momento, ela foi com uma... Quem hoje ouve falar que a pessoa faleceu com uma pedra no rim? Esse tempo eu operei também, eu fiquei lá no meio da pandemia 5 dias no hospital, rezando para não... Será que eu vou pegar? Minha esposa tinha muito medo do vírus, não pegou, ficamos no hospital Jardim Cuiabá lá quase uma semana. Depois eu tive que colocar o duplo J, voltei dali 10 dias, então eu fiz 2 procedimentos em 15 dias. Não peguei o vírus, mas eu passei pela prova. Então, o que é mais importante, fala no Livro dos Espíritos, não são os fatos em si. Às vezes nós estamos muito preocupados com os fatos. Olha, o que vai acontecer? Tem no Livro dos Espíritos uma pergunta, é o seguinte, olha... É mais ou menos assim a pergunta, né? A resposta, né? Que a pessoa passa num prédio, cai um tijolo, cai uma pedra e mata a pessoa. Aí o Kardec quer saber, né? Se aquela pedra exatamente foi por obra de Deus, né? Aí ele fala assim: olha, mais importante do que os fatos em si é a prova. Então, quando é o momento da gente passar por uma prova, se não for a Lã no instrumento, vai ser a Sandra, vai ser a Ana, vai ser outra pessoa. Então a gente às vezes fica muito apegado nas questões literais, né? E a gente vai aprender na doutrina espírita que a gente pode suavizar a prova. E foi o que eu falei para o meu amigo, né? Falei: olha, por mais que você está tratando do câncer, e assim, ele só vive para caridade. Ele tem um projeto social, atende crianças carentes, pega todo dia de sol a sol, planta para ajudar as crianças carentes. E aí ele conta essa história, você vê como ele está muito amparado. Ele conta a história, uma história é o seguinte: ele fala que uma vez ele estava fazendo com as crianças, montando cadernos para as crianças estudarem. Isso foi no final do ano. E aí, no meio do lanche, né, que ele fez o pão no meio do lanche, uma criança fala assim: fulano, você sabe fazer cama? Ele falou: não sei fazer cama não. Por causa de que você está perguntando? Aí a menina falou assim: olha, porque eu queria dormir numa cama, eu durmo no chão. Eu e meu irmão dormimos no chão. E aí ele falou assim: olha, eu não sei fazer cama não, mas eu sei orar, vamos orar? E aí ele falou: quem sabe orar? Tinha 7 crianças no grupo, uma não sei orar, a outra não sei orar, e o menininho: eu sei orar sim. Aí o menininho de uns 5, 6 anos falou assim: Deus, manda para fulano uma cama. Só falou isso. Ele falou: amém, amém, está orado. Aí ele fala que ele acabou esse trabalho, né, voluntário. Deu meia hora, ligaram para ele, falaram: fulano, você que tem um projeto social aí da Chapada? Ele falou: sou. Pois então, fulano, me falaram de você, eu estou com um beliche aqui em casa e não tem para quem doar esse beliche. Ele falou: oh meu Deus do céu, Deus mandou você. Então assim, ele mandou esse áudio para mim testemunhando quando é para as coisas acontecerem, acontece. Então você vê uma criança, né? Daquele assunto como outra palestra, né? Uma prece tão curta, né? Ele só falou assim, né? Deus, manda para fulano a cama. E eram 2 irmãos. Ele falou: olha, eu não tenho cama, eu tenho um beliche, né? Então você vê que Deus ouve as nossas preces. Então a gente não pode desanimar. A gente não pode achar, né, que Deus não está olhando por nós. Se for do nosso merecimento, vai acontecer. Então imagine, as crianças, né, estavam numa prova, e a gente às vezes, o nosso problema é esse com a fé, né? A gente conta um caso desse aqui, a gente sai todo animado, né? Aí dá 3 dias a gente fala: não é possível, né? O negócio tá difícil, né? A gente desanima na fé.
mas faz parte, né? Por isso Jesus falou para nós, né? Se nós tivéssemos, né, a fé tamanho de um grão de mostarda. Mas qual que é a luta nossa? A nossa é no dia a dia. Teremos dias bons, dias ruins. Essa é a maturidade espiritual que nós precisamos. Então, é o conhecimento da doutrina, ótimo. O autoconhecimento, né? O autoconhecimento é a gente olhar para dentro de nós, para a gente ver, olha, realmente será que eu mereço? Né? Esses dias eu fiz uma reflexão sobre a questão dos sonhos, porque uma amiga minha tinha sonhado que, você vê como é o sonho dela, ela sonhou que ela tinha batido o carro e ela tinha morrido nesse acidente, e ela ficou preocupada. No dia de manhã ela saiu, ela se viu na mesma cena, chovendo, uma carreta na frente, só que ela redobrou a atenção, não aconteceu nada. Aí ela chegou para mim, ela é esposa, falou, ela é de outra religião, ela falou: Felipe, o que sonho significa para você? Eu falei: olha, sonho é como se fosse para mim um quebra-cabeça, né? Nós temos que juntar as peças. Deus fala conosco, então a gente precisa juntar as outras peças para a gente compreender simbolicamente, né, alegoricamente, o que a gente precisa aprender. Aí o marido vira e fala assim: ela corre demais, Felipe, ela anda, né, parece que ela está na Fórmula 1 com o carro. Então a gente vai juntando as peças, né? E aí eu falei para ela assim: olha, se fosse um sonho suave, você não ligaria. Então o seu mentor, seu anjo de guarda, te deu um sonho muito marcante para que você acordasse, né, com esse pensamento na cabeça, né, e você redobrasse. Agora, você tem um livre-arbítrio, você recebeu esse alerta. Se você continuar de forma imprudente dirigindo, pode acontecer. Então, houve um aviso, e Deus fala conosco sempre. E aí, quando eu fiz essa reflexão, uma amiga comentou e falou assim, eu contei sobre a história de José, né? Que José, que aconteceu? José também, depois da visita dos reis magos, ele sonha, né, com o anjo pedindo para ele levar Maria e Jesus para o Egito, né, para fugir. E aí minha amiga escreve assim: Felipe, mas José é José, nós não somos José. Só que aí que tá, eu falei: olha, as leis que regem o universo são as mesmas. Deus não tem preferência sobre Jesus, sobre o pior dos seres humanos, né? Eu falo pior no sentido hoje evolutivo ou mais evoluído. As leis regem para todos. Se for para vir um livramento para mim, ou para Valdete, para qualquer pessoa, para Sandra, vai vir. Não interessa se é o anjo Gabriel, se é o nosso mentor, se é um sonho que vem na nossa cabeça, nós vamos receber o livramento. Então o problema da falta de maturidade espiritual, para a gente se achar menos do que nós somos. Eu não tenho merecimento, então acho que Deus não fala conosco. Deus fala todo o tempo conosco. É imaturidade espiritual nós acharmos que a gente não tem merecimento. Então a religião veio para nos livrar do quê? Da culpa. Um dos grandes grilhões da religião, feitas por nós, que nós homens que fizemos ela, né? Jesus não trouxe a religião, Ele nos trouxe o amor, a religiosidade. A religião é feita por nós. Então, tanto que assim, como Chico dizia, né? Qual que é o problema do espiritismo? Vocês lembram? O que Chico falava? Qual que é o problema do espiritismo? Ninguém lembra? Falar o problema do espiritismo são os espíritas. O que ele queria dizer? Que não adianta, a doutrina é maravilhosa, mas nós que estamos aqui, se alguém se pautar em mim aqui para querer seguir o Evangelho, vai se decepcionar. Quem que é o nosso mestre? Quem que é o nosso modelo e guia? É Jesus. Então muitas pessoas, por imaturidade espiritual, tentam endeusar. Esse dia eu estava falando com um amigo meu sobre isso, E assim, na história desses médios famosos, a gente fala assim: mas por que Deus permite que um médio tão famoso acaba caindo num escândalo? Por que vocês acham? Que um médium famoso, às vezes tem um trabalho maravilhoso, aconteça um escândalo e ponha toda a mediunidade em xeque, né? Que às vezes fala assim: cara, como que pode, né, um médium fazer isso? Fez tantas curas e depois... Vaidade. E o que eu acho também, uma visão que eu acho importante, mas o que eu também acho importante para nós?
Nós temos só um modelo e guia, que é Jesus. Então muitas das vezes nós queremos endeusar irmãos nossos. O erro é nosso. Chico nunca deixou que endeusassem ele. Já reparou? Chico nunca deixava, né? Fala, mas Chico, você vai morrer, né? Como que vamos fazer com a doutrina? Ele falou, olha, né? Morre uma grama, nasce outra. Então ele nunca tentou trazer os méritos da doutrina para ele. Nós não podemos trazer os méritos do bem para nós. Somos só instrumentos. Somos só instrumentos. Então é aquela história famosa, acho que a Elaine já também contou essa história, que tinha um cara que era cético. Ele não acreditava em nada. E ele tinha uma ferida na perna muito feia. E ele já tinha ido nos melhores médicos do país. E ninguém tinha conseguido curá-lo. Já desanimado, normalmente acontece isso, né? A pessoa vai em todo mundo, aí começa, né? Ah, vai lá em Uberaba conhecer Chico. O cara tinha em todos os médicos. Aí ele foi lá procurar Chico. Chico recebe, porque Chico estava saindo do centro, recebe no muro, né? Já saindo do centro, ele chega para Chico, conta a história. Aí Chico não tinha nenhum papel, passa um papel de pão para Chico. Rasga o papel de pão, Chico vai lá e passa uma receita homeopática para o homem. Quem lembra dessa história? A Laine conhece essa história, né? Aí o cara olha assim e fala, não é possível, né? Eu fui um dos médicos mais renomados do país, né? Os caras catedráticos, com doutorado. Vem um homem aqui, né? Maltrapilho, mal vestido, né? Escreve uma receita no papel de pão. O que ele fez? Chegou em casa, amassou o papel, jogou no lixo. Como Deus, né? Por sua misericórdia, nunca a perna dele doeu tanto naquela noite, né? Não aguentou de dor. Ele acordou, o que ele fez? Foi lá no lixo, pegou o papel de pão. Falou, não é possível, né? Foi lá, comprou homeopatia. O que aconteceu? Foi curado. Aí ele, quando foi curado, voltou para Uberaba, né? Voltou para agradecer Chico. Encontrou Chico, começou a contar para Chico tudo que tinha acontecido. E aí Chico falou para ele assim, meu irmão, o remédio é só uma desculpa. Quem cura mesmo é Jesus. O remédio é só uma desculpa. Quem cura mesmo é Jesus. Então ele precisa passar por tudo aquilo para acreditar. Nós não precisamos mais passar por tudo isso. Graças a Deus nós temos o despertamento consciencial. Não quer dizer que nós somos evoluídos, né? O despertamento é o primeiro passo. Nós temos aquela maturidade espiritual, falar assim, olha, eu não sou boa coisa. Se aqui hoje eu sou isso aqui, para trás eu, né, já sei o que eu sou. Então a gente... Oi? Você fica na vontade. Então a gente já sabe, né, do que nós fomos capazes. Nós temos ideia, nós temos essa consciência. Nós temos essa consciência. Então, a gente, quando tem essa consciência, não quer dizer que nós somos evoluídos. Mas aqui, ó, felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. É isso que Jesus queria dizer para nós. Nós temos a capacidade desse entendimento de não nos fazermos de vítimas. É o primeiro passo para evoluir, é acabar com a vitimização. Ah, coitadinho de mim, né? Minha vida está difícil, as pessoas estão me perseguindo, o universo conspirou contra mim. E normalmente, quando vem as provações, elas vêm o quê? Né? Vem tudo junto, né? Assim, derruba a gente. É igual aquelas ondas, não tem? Quando a onda derruba assim, você vai lá nadar, assim, quando você sai, vem outra onda. Entendeu? Você acha que você não vai conseguir sair lá. Por quê? Se der só uma ondinha, a gente esquece. Assim que é a vida nossa. Infelizmente é assim. A gente leva uma rasteira, a gente fala assim, ah, eu vou melhorar. Assim? Ah, eu vou rezar toda hora. Ó, gente, é batata. Nós da doutrina, nós temos que fazer evangelho no lar. Todo mundo, levanta a mão que faz evangelho no lar aqui. Fazer. Quem não faz? Porque tem toda uma proteção espiritual para nossa casa. Então assim, quando a gente faz atendimento fraterno, a pessoa espírita fala assim, como que está o evangelho no lar? Pois então, né? Faz umas 3 semanas que eu não estou conseguindo fazer. Gente, é orar e vigiar. Então a gente está fazendo o mínimo. O evangelho no lar é uma vez na semana. O certo era a gente fazer, estar em oração todo o tempo, né?
nos ligar a Deus. O certo seria isso. Jesus acordava o quê? De madrugada, ele ficava contemplando a natureza, ele ficava entrando em ligação com Deus. Sendo o espírito mais evoluído, estava numa outra vibração, mas ele tinha a disciplina de acordar e entrar em sintonia com Deus. Nós precisamos nos ressintonizar todo o tempo. O mundo é para nos distrair. E aí, voltando lá no início da palestra, quando Jesus fala assim: olha, nem todos foi dado conhecer. Então, quando eu falei da parábola do semeador, é porque quando o semeador está passando e cai a semente no chão, são as pessoas que ouvem no primeiro momento o evangelho com alegria, mas não tocam o coração. É o oba-oba, né, que a gente usa hoje, é o oba-oba, né? É o cristão de oba-oba. Ouviu, que bonito, né? Mas não leva para a vida. Quem de nós já não foi assim? Aí depois ele fala assim: mas tem as sementes jogadas nos espinhos. O que são os espinhos? São as provações, as dificuldades. Então o que acontece? Né? Começa a nos sufocar. Então vem uma dificuldade, ao invés de eu ter resiliência, eu me revolto. Ao invés de eu ter paciência, eu fico bravo com Deus. Assim? Ao invés de eu acreditar, ter esperança, eu perco a vontade de seguir a Deus, eu desanimo. Olha como são as coisas. E aí ele fala assim: e as pessoas, e as sementes jogadas nas pedras, que acontece? São as pessoas das distrações do mundo. É o materialismo, é o dinheiro. Então, é importante a gente trabalhar? É claro que é importante, mas a gente precisa ser escravo. E quem que nos escraviza? É o mundo? Não, somos nós. Gente, o celular aqui está fazendo um papel importantíssimo de levar a mensagem para outras pessoas que não puderam estar aqui hoje. Agora, quantas pessoas utilizam o celular de forma exacerbada? É o instrumento em si? Não. Mas nós somos viciados. O ser humano que está na matéria, normalmente nós somos viciados o quê? Ou é na fofoca, não é assim? Ou na questão sexual, o que mais? Ou na bebida, ou no jogo. Então cada um de nós tem um vício. Se nenhum de nós tivéssemos nenhum vício, nós não estaríamos aqui. A Friba não tem nenhum vício. Pode procurar que tem. Senão fica aquela questão da falta de maturidade espiritual, a falta do autoconhecimento. Eu não tenho problema nenhum. Gente, a doutrina veio para nos tirar esse véu, para a gente olhar dentro de nós. Não tem como a gente... É claro que a gente não vai ficar olhando só para os lados negativos, né? Nós temos as nossas qualidades, mas nós temos que saber onde nós estamos pisando. Eu recebi, quando eu comecei na doutrina, eu recebi uma mensagem para trabalhar meu orgulho. Então todo tempo eu tento trabalhar a humildade. Gente, a humildade é das coisas mais difíceis. Por quê? Não tem como a gente disfarçar. A humildade não tem jeito, né? Em 5 minutos a gente se revela. Chico era humilde na essência, porque ele adquiriu em muitas vidas aquela capacidade de humildade. A gente consegue numa vida? Não consegue. O orgulho, né? Quais são as raízes dos males? Está no Livro dos Espíritos: egoísmo e orgulho. E aí, só que o grande problema nosso, a gente só fica nos comportamentos, a gente não começa a trabalhar os sentimentos. Então nós que somos espíritas, eu vou dar um exemplo para vocês, vou ver se vão saber responder. Eu já usei esse exemplo aqui há muito tempo. Uma pessoa que não tem paciência no trânsito, qual que é o sentimento que move ele, que ele precisa trabalhar? Qual que é o sentimento negativo? O que vocês acham? Entendi. Não. Egoísmo. Vou explicar o porquê o egoísmo. Sentimento, quase todos os sentimentos estão no egoísmo e no orgulho. Então, a impaciência é um comportamento egoísta. Por quê? Então, assim, eu estou dirigindo, eu estou com pressa, tenho que ir lá dar palestra lá no Mário Correia. Aí tem uma pessoa lá que está na minha frente bem devagarinho. O que eu falo? Eu não tenho paciência se a pessoa está aprendendo, se a pessoa está levando uma pessoa que está doente. Então eu estou preocupado com a minha vida, com as minhas coisas. Mesmo que eu prejudique, eu buzine,
Então toda vez que a gente não tem paciência com alguém, gente, imagine se Deus não tivesse paciência conosco. Já tinha acabado a gente. Deus tem a eternidade. Jesus perdia paciência com alguém? Não. Porque ele sabia que cada um de nós tem um tempo para maturar, para nós amadurecermos espiritualmente. Então, a nossa impaciência, qual que é o combustível que move ela? É o egoísmo, é um comportamento. Então, às vezes eu posso ser super paciente no trânsito, mas ser egoísta em outras coisas. Entendeu? Então, para a gente evoluir, a gente precisa pegar o quê? Pegar nossas atitudes do dia a dia, refletir sobre elas e tentar atacar o mal pela raiz. Porque a gente atacar só de forma superficial não resolve. Se eu chegar para a Lani e falar assim, Felipe, você precisa ser mais paciente. Ela fala, mas como que eu vou ser paciente? Vou contar até 10 então. Você entendeu? Eu nunca vou trabalhar a raiz do problema, vai ficar sempre superficial. Então eu vou contar até 20. Aí eu estou por dentro assim, né? Igual a raiva, é a mesma coisa da raiva, né? Eu vim vários séculos, várias encarnações trabalhando a raiva, então eu não vou bater mais no outro, mas está tudo contido aqui. Resolvi meu problema? Não resolvi. Eu melhorei um pouco, mas eu já tenho despertamento consciencial e maturidade para ir um pouco mais além. Porque senão fica na nossa vida, Laine é uma boa pessoa, ela não cuida da mãe, ela trata dos bens, está tudo ótimo. Está resolvido? Não. Né? A evolução espiritual é individual. Então a Laine tem os compromissos dela que são únicos. Às vezes tem uma pessoa que às vezes foi presa, às vezes fez um monte de coisa errada, que evoluiu muito mais do que nós, que às vezes viemos meia boca nessa vida e a gente acha que está satisfeito. Eu não estou roubando, não estou matando, não é assim? Então estou resolvido, eu sou um bom espírita. Não é assim. Infelizmente não é assim. Nós precisamos ter essa consciência que é um passo de cada vez. A natureza não dá saltos, mas a gente precisa o quê? Melhorar interiormente. Essa é a proposta. Quem que nós vamos salvar? Qual a única pessoa que a gente vai salvar? Somos nós. Então às vezes a gente dá lição de moral nos outros. Chico não dava lição de moral a ninguém. Se bobear, nem nós salva. Mas também não estou dando essa palestra para a gente se sentir culpado e falar, pô, tá difícil o negócio, né? Não é para isso. Mas é para a gente tirar essas máscaras nossas. Porque que acontece? A religião muitas vezes nos dá máscaras. Eu sou um espírita, eu vou mudar o tom de voz, né? Eu vou dar palestra hoje lá no Mário Correia, vou falar baixinho. E estou lá gritando com a minha esposa lá em casa, o que adianta? Às vezes quando eu altero a voz com a minha esposa, Felipe, você fala isso assim lá na palestra, ela me lembra. Você fala assim lá na palestra, aí eu falo, opa, né? E é verdade. Mas claro que ninguém vai ser um anjo de candura o tempo todo, né? A gente tem nossas nuances, mas a gente não tem que passar para as pessoas uma coisa que nós não somos. Chico nunca tentou passar uma coisa que ele não era. Jesus nunca tentou passar uma coisa que ele não era. Então, se a gente for autêntico, nós somos muito mais propensos a evoluir do que a gente ficar aquele polido socialmente, sabe? Então vamos ser sinceros, sem ofender as pessoas, sem magoar, mas a gente usar o nosso coração. Então quando a gente tem um amigo meu falou Felipe, eu quero que você faça uma reflexão sobre a questão aí da violência. Eu estava tentando hoje fazer uma reflexão sobre a questão da violência. E às vezes a gente julga as pessoas, né? O caso que aconteceu do rapaz, né, do ator que foi defender a esposa. Não vamos entrar no mérito disso, mas queria fazer uma pergunta para nós. O que justifica uma violência física? Existe alguma coisa que justifica uma violência física? O que vocês acham? Não. Então, uma coisa que a Laine sempre fala nas palestras, que eu acho fascinante, ela fala assim, olha, existe o possível, existe o certo. Então, às vezes a gente não consegue fazer o certo, né? Como Paulo dizia, olha, o que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, esse eu faço. O que ele queria dizer? Ele sabia que tinha que seguir Jesus, mas, por exemplo, eu tenho que perdoar fulano que me magoou. Eu quero perdoar, mas não consigo. A gente fala assim, aí a gente se engana, né? Tá perdoado, mas não quero ver mais cara de fulano, né? Não quero mais ver cara de fulano.
Então a gente não pode mascarar as coisas. A gente não pode mascarar as coisas. Então o ato em si, né? Alguma coisa justifica a violência? Nada justifica a violência. Não estamos julgando a pessoa, nós estamos trazendo o que é o certo. Eu consigo? Eu não sei, sinceramente eu não sei, né? Isso aconteceu comigo lá em Maceió. Eu estava em Maceió na praia, quando eu vejo, o menino bate na cara do meu filho. Gente do céu, o menino é um pouquinho maior que o meu filho, bateu no meu filho. Gente, você esquece que é cristão, você esquece que é espírita, mas sou eu fiquei 3 dias, eu ia dar palestra lá em Maceió, eu fiquei 3 dias para tentar voltar a vibração equilibrada. Eu não ia agredir o menino de forma nenhuma, mas me veio uma raiva tão grande que não vinha, anos que eu não lembrava disso. Então, quando vem a prova para nós, a gente tem que ter humildade, né, de trabalhar isso. Falei, gente, eu falei para minha esposa, como que eu estou atrasada? Aí minha esposa, né, que ela é despachada, Lani conhece, Felipe, se não me segura eu vou lá e dou umas no menino. Ela não ia dar, mas na hora a nossa raiva vem. Então assim, eu tinha que trabalhar a raiva. Então às vezes tem gente que tem que trabalhar o orgulho, tem gente que tem que trabalhar o egoísmo, né, a vaidade. Então tem fulano que às vezes fala, Felipe, sua palestra foi horrível. Cara, nunca mais vou voltar no Mário Corrêa, né? Tem pessoas que magoam. Vou contar um caso que aconteceu com você, no centro que eu trabalhava. Se eu falar para vocês vão falar que é mentira, mas eu presenciei. Isso faz mais de 10 anos. Trabalhava num centro que tinha um passe mediúnico. E eles faziam um passe deixando a mão, né, em cada chakra. E teve um médium que foi lá e deixou a mão um pouquinho mais no básico, que é o chakra que tem aqui atrás. Quando acabou a reunião mediúnica, quem estava dirigindo os trabalhos falou, olha, fulano, você não pode ficar mais do que 5 segundos emanando energia no básico da pessoa. Aí o outro falou assim, olha, mas eu estudei, eu posso ficar assim. Gente, discutiram, escuta a história, discutiram. Essa pessoa nunca mais voltou ao centro por causa de diferença de 3 segundos. Se tivesse deixado 2 segundos a menos, por causa de 3 segundos, a pessoa nunca mais voltou. O que é isso? Vaidade. Então você vê, Deus nos testa dentro do centro, né, com toda a energia, né, nos testa para que a gente fale assim, cara, até onde vai? Aí quem são os doentes da alma? Os assistidos? Cara, vou falar para vocês, viu? Nós religiosos somos mais difíceis. Essa é a grande verdade. Nós religiosos somos mais difíceis. A gente acha, eu vou ajudar lá um monte de gente. Gente, o igual por igual. Quantas e quantas vezes eu trabalho em trabalho mediúnico, a pessoa vem por energia. Então o problema que eu estou passando, a pessoa vai lá, e eu estava incorporado tratando a pessoa lá, e estou vindo junto aprendendo, gente, para ver se eu melhoro. É assim que acontece. Então se a gente é orgulhoso, vai vir uma pessoa orgulhosa para a gente tentar ajudar. Isso é o efeito espelho, né, que Jung fala, né? Na outra pessoa a gente consegue enxergar alguma coisa para a gente ver se a gente desperta. Porque senão a gente acha que está tudo ótimo, é só o outro que está precisando. E não é. Então, o evangelizar, na verdade, né, nós que somos médiuns de prova, né, médiuns evoluídos, deixa para Dival, deixa para Chico, né, nós somos médiuns de prova. Então, nós somos espíritos que falimos em muitas vidas. A gente veio aqui com uma nova chance. Nós não somos, Felipe é um palestrante lá, ele vai ajudar o planeta. Não, gente, estou tentando me ajudar. A gente tem que abaixar a bola. Essa é grande, sabe, a grande questão. E por isso que eu gosto muito do Padre Fábio, porque o Padre Fábio, e você vê como muitos católicos criticam ele, né? Ele vai lá e fala dele, né? Ele abre o coração, fala das próprias deficiências dele, né? Então, mas Fábio é muito vaidoso. Mas se ele fosse tão vaidoso, será que ele ia falar das chagas mais duras que ele teve? Então ele está sendo exemplo, está trabalhando. Ele é espírito perfeito? Ele não é, mas da forma dele está trabalhando. Cada um faz o que pode. Então as pessoas que vão ouvir, vão entrar em sintonia, vão aprender, e ele também vai aprender com o que ele está falando. Então ele tem que parar de criticar as outras religiões, as outras pessoas.
Todo mundo tem, né, a sua parte nessa condução da evolução. Não sei se meu tempo tá é 8:40, faltou um minuto? Passou 10. Hã? Passou 15 já? Oh, me desculpem, viu? Acabei me excedendo, mas que fique essa reflexão para nós. Então, assim, conhecimento é importante, autoconhecimento é importantíssimo, e a terceira pedra basilar da maturidade se chama discernimento. O que é discernimento? Que os evangélicos falam, né? Dar o testemunho. Então não adianta eu ficar teorizando, né? Então eu olhei para fora, né? Aprendi, olhei para dentro, e aí vem as provas. Aí eu vou ter que ter discernimento. Olha, qual caminho eu vou seguir? É nesse momento que a gente vê se a gente aprendeu alguma coisa. Então não adianta a gente ficar a vida inteira fazendo 1000 cursos e na hora que vem a aprovação a gente vai lá e faz ao contrário. É fácil? Não, não é fácil, mas a gente tem que pelo menos saber o caminho. Olha, eu não consigo ainda, mas eu sei que pelo menos o caminho é esse. É isso que Jesus quer de nós. Que assim seja.